Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 ao verso 50. Uma história muito conhecida. E hoje nós vamos explorar essa história. Lucas, capítulo 7, verso 36 ao verso 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vinícius, abaixa só um pouquinho. Em determinado momento eu vou acabar falando um pouco mais alto. Aí corremos o perigo aqui de ter uma microfobia, né? Como diz o outro. Bem, irmãos, se nós voltarmos um pouco o relato de Lucas capítulo 7, lá no verso 30, nós vamos ver que Jesus proferia as verdades que saíam de sua boca, proferiu nesta ocasião, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. O que nos leva a inferir pelo texto que este fariseu que convidara Jesus para jantar e para entrar em sua casa, um ato que era de extrema intimidade e até hoje o é no Oriente. Você só convida para poder comer na sua casa aquele que você ama, aquele que você quer perto, aquele que você deseja ter a companhia. Além do mais, os convites, eles eram um ato de honra. Convidar uma pessoa para poder comer na sua mesa. Uma coisa que nós devemos nos lembrar é que na época de Jesus, e muitos até hoje conservam este costume, não existiam as mesas e as cadeiras da forma como nós temos hoje. Nós nos sentamos diante de uma mesa, a mesa está numa altura relativamente condicionada à posição dos braços, para que você utilize lá o seu garfo, o seu talher, a colher, seja lá o que for que você tenha costume de usar para poder comer.
e você come sentado nessa posição, né? Os braços aqui erguidos. Só que naquela época, e muitos ainda hoje, continuam utilizando esse tipo de costume, as mesas elas eram muito baixas, as mesas mais ou menos dessa altura, e as pessoas se sentavam, escoravam o braço em algum tipo de almofada ou algum tipo de encosto, se reclinavam e pegavam da comida e comiam. Nesse sentido, Jesus, aqui nessa mesa, ele estava reclinado com os pés para trás, corpo, os joelhos flexionados e os pés para trás. Isso vai ajudar um pouco a entender quando a mulher está por trás de Jesus. Que negócio é esse? A mulher chega por trás de Jesus, entendeu? Porque era um costume da época. Mas esse fariseu, voltando ao fariseu, nos leva a pensar que ele não era tão como os fariseus que haviam rejeitado o propósito de Deus para eles, no verso 30 do capítulo 7. Talvez esse fariseu tenha dado o braço a torcer, digamos assim, convidando Jesus para que lhe provasse se ele realmente era um profeta, se ele realmente era um mestre, um douto na lei, alguém que era digno de ser considerado um rabi, como muitos o chamavam. Mas o que esse fariseu não sabia e não havia percebido era que ele estava convidando o mestre, o verdadeiro mestre, para comer à sua mesa. E não sabia e não tinha a menor noção de qual era o propósito de Cristo. Isso nós percebemos por conta do relato bíblico. No verso 37, Lucas insere na narrativa uma mulher. Ele não fala como essa mulher entrou na casa do fariseu. Ele não fala se alguém permitiu, se ela pulou o muro da casa, se ela entrou pelas portas da casa porque estavam abertas e não tinha ninguém vigiando. Ele não fala absolutamente nada. Mas ele insere essa mulher, que muitas vezes é tratada e reconhecida como Maria Madalena, mas nós não podemos nem inferir pelo texto e nem dizer certamente que era Maria Madalena, até porque no capítulo 8, verso 2, Lucas fala de Maria Madalena. Não faria sentido ele explicitar quem era a mulher em capítulo 8, verso 2, conhecida como Maria Madalena, e no verso 7 ele não fazer ou não ter noção de quem era aquela mulher, se ela realmente fosse Maria Madalena. Independentemente de quem era esta mulher, ela entra na casa de um fariseu e se coloca atrás de Jesus, ou seja, ela estava vendo as costas de Jesus se alimentando e as pernas de Jesus levemente flexionadas para trás, o que dava a possibilidade dela fazer o que fez. Ela se coloca atrás de Jesus e Lucas diz que ela trazia um vaso de alabastro. Irmãos, o vaso de alabastro era um vaso muito requintado, utilizado para poder colocar óleos, especiarias que eram utilizadas ou no ato de se perfumar, no ato de cuidar da pele. Era um vaso que era utilizado apenas, em muitas ocasiões, apenas uma vez. Se quebrava a ponta desse vaso e se colocava ali unguento, pomada, que muitos tratam isso que ela trouxe aqui de unguento, como se fosse uma pomada que ela passou nos pés de Jesus. Muitas vezes uma pomada muito cara, lembrando que naquele tempo as pessoas andavam em meio à poeira, em meio às pedras. Você imagina, né? Se hoje nós com calçado, o calcanhar já é, né, aquele casco de jacaré, imagina naquele tempo. E muitos acreditam que essa mulher levou essa pomada, que era uma pomada que servia para poder diminuir essa asperidade, essa pele mais áspera, mais ressecada.
E essa mulher, ela se coloca atrás de Jesus, aos seus pés. E Lucas diz que essa mulher estava chorando. E ao chorar e se debruçar diante dos pés de Jesus, ela molha os pés de Jesus com o seu choro. Esse choro, irmãos, não era um ato voluntário. Não era algo encenado. Não era algo preparado. Não era algo que a mulher se dedicou à vida, como muitas vezes nós vemos na narrativa bíblica, vou usar o termo em português, né? As choradeiras, que eram contratadas para poder chorar em funeral. Ela não está chorando, ela não fez faculdade de dramaturgia para poder fazer isso aqui. Por que essa mulher estava chorando tanto? Ela se coloca atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Um choro que não poderia ser contido. Um choro que não poderia ser engolido. E no ato de acariciar os pés de Jesus, chorar diante dos pés de Jesus, parecia que ela estava sujando os pés de Jesus com seu choro. Tanto que depois disso ela os enxuga com seus cabelos. Não há tipo assim, deixa eu minhas lágrimas sujaram seus pés. Deixa eu enxugar com os meus cabelos. Um ato que muitas vezes, irmãos, era utilizado por escravos ao limpar os pés de seus mestres. Utilizar os próprios cabelos. Depois ela os enxuga com seus cabelos, os beija e os unge com perfume. O ato daquela mulher não passa despercebido. O ato daquela mulher com tanto perfume, tão dramático, envolvido em choro, a mulher desprende os seus cabelos, coisa que naquela época era tido como desonra. Um ato em público, né? Um ato impensado daquela mulher. Mas ela não estava preocupada com os olhares, até porque os fariseus daquela época não comiam com mulheres à mesa. Ela estava ali quebrando absolutamente todos os protocolos e paradigmas daquela época. Ela adentra a casa de um fariseu, o fariseu convidou, tanto que no final aqui do relato diz dos outros convidados, existiam outros convidados, mas aquela mulher não era convidada. Ela entra na casa de um fariseu sem ser convidada, se aproxima da mesa, algo que era impróprio e até proibido, e desata o nó de seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. Poderia me dizer quantos protocolos aquela mulher quebrou para se aproximar de Jesus? Poderia me dizer se valeu a pena quebrar todos os paradigmas daquela época no que se refere à aproximação de uma mulher da mesa, a aproximação de uma mulher, e que mulher? Lucas fala que essa mulher era uma pecadora. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, que não enxergava Cristo, que não sabia do propósito de Cristo, começa a pensar, começa a desenvolver dentro da sua mente algo muito natural. Se este homem fosse profeta, lembra que talvez ele tenha convidado Jesus, dando o braço a torcer? Não, vamos chamar esse homem aqui, vamos ver se ele realmente é esse profeta, é rabi, é conhecedor da lei de Moisés, de todos os ensinamentos, de todas as determinações de Yahvé. Vamos ver. E utilizando as práticas daquela época, se este homem fosse profeta,
saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. Uma pecadora. Nós não sabemos a que tipo de pecado Lucas se refere. Os comentaristas tendem a relacionar esta mulher com a prática da prostituição ou a prática do adultério. Independentemente, irmãos, da forma ou do que ela fazia ou do que ela fez, ao se aproximar de Jesus e fazer o que ela fez, o fariseu olha para dentro de si e se sente ofendido. Ele se ofende, porque uma pecadora está se aproximando da mesa dele, entrou na casa dele e se aproximou de Jesus e tocou os pés de Jesus. Ah, esse homem não é profeta não. Mas não é mesmo. Não faz sentido esse homem ser profeta e deixar uma pecadora tocar os pés dele. Lembra do sentido que nós podemos inferir pelo texto da mulher chorando nos pés de Jesus e vendo ali, não, eu estou sujando seus pés com minhas lágrimas, deixa que eu os enxugue. Aquela mulher, irmãos, carregava um peso de condenação enorme. Um fardo que o próprio pecado já traz. Mas não somente o fardo do pecado e das consequências dele aquela mulher carregava, mas o expurgo da sociedade, o nojo que a sociedade cultivava, a segregação que a igreja cultivava. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ah, fariseu ingênuo. Ah, fariseu ignorante. Mal sabia ele que na frente dele realmente estava o quê? Um profeta. Um ungido de Deus. O Filho de Deus. Que ao conhecer o coração daquela mulher pecadora, em se aproximar dele, conhecia também o coração de quem? Do fariseu. Aqui, irmãos, nós temos um contraste, que na teologia é tratado do contraste da religião com o evangelho. A religiosidade de um fariseu que procurava obedecer absolutamente tudo, que por isso acreditava que era muito justo. Acreditava que nele não residia pecado. Que ele não pecava. Não era nem que a natureza dele era pecaminosa, né? Mas que ele também não cometia atos de pecado. Que ele se achava justo. A ponto de, ao ver uma mulher pecadora e que era conhecida na sociedade pelos pecados que cometia, ou que havia cometido, porque existe, irmãos, um pouco de dificuldade de determinar o tempo. O tempo, pecadora, fora pecadora, era pecadora, é pecadora. Existe uma dificuldade muito grande de determinar o tempo. Mas independentemente de se essa palavra estivesse se referindo às práticas passadas daquela mulher, ela estava diante de Cristo. E Simão também estava diante de Cristo. Duas pessoas, práticas diferentes, e uma coisa só lhes era semelhante. Ambos eram pecadores. Mas Lucas, ele começa a tratar do assunto de uma forma que muitas vezes pode parecer confusa. E Jesus, num ato de amor a Simão, não que Jesus temesse colocar diante da mesa de seu anfitrião todos os pecados que ele cometia. Não. Jesus não temia isso. Mas Jesus foi polido, foi educado. E ele conta uma parábola. Lembra de Natã,
quando Natan vai à presença de Davi para poder falar que Davi havia pecado, o que Natan faz? Conta uma parábola. Depois vem o juízo, né? Ó, você, coleguinha. É você. Então Jesus lhe disse. O que Jesus já tinha feito? A palavra de Deus fala que Simão abriu a boca para poder falar isso daqui? Estava tudo aqui, ó. Simão disse a si mesmo, ele estava pensando. E quem somos nós, irmãos, para pensar que os nossos pensamentos fogem o perscrutar de um ser divino? Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Aí Simão ficou animado, né? Chegou a chamar Jesus de mestre. Diz, mestre. É agora. Agora vem. Agora vem a condenação. Essa mulher vai ser expulsa da minha casa. Jesus vai falar para essa mulher parar de encostar nele, porque essa mulher é pecadora. Jesus agora ele vai falar o que eu estou pensando. Esse homem é profeta. Diz, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 22 mil reais. O outro lhe devia 2.200. Nem o que devia 2.200 reais e nem o que devia 22 mil conseguia ou tinha condições de pagar o credor. O que o credor fez? Perdoou a dívida. E agora eu te pergunto, ambos foram perdoados? Ambos foram perdoados. Um devia mais do que o outro? Devia. Mas nenhum podia pagar a dívida. Nenhum. Com isso, irmãos, longe de Jesus dizer que o fariseu devia menos do que aquela mulher. Porque ele trata do perdão divino e não da quantia de pecado, ou não da quantia daquilo que era devido. O tratado que Jesus faz aqui é da impossibilidade de ambos pagarem a dívida. Não obstante, o fato de um dever 500 denários, que hoje aí ficaria um denário, uma diária de trabalho, hoje a diária de trabalho no salário mínimo está saindo R$44. Lucas trata aquela mulher como aquela que devia mais ao credor, ou aquela que devia mais ao Senhor. E mantendo isso em mente, Jesus pergunta a Simão, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Qual dos dois que foram perdoados amará mais ao credor? Aquele que recebeu o maior perdão. Aquele que recebeu a maior dádiva. Estabelecendo aqui, estabelecendo aqui, irmãos, um princípio de que aspectos de gratidão e amor a Deus não vencem antes da dádiva, não vêm antes da dádiva. Você ama a Deus, você o deseja porque Ele te desejou, porque Ele te amou, porque Ele enviou o seu Filho para você, porque Ele matou o próprio Filho para poder te prover redenção. Nós não podemos tratar que com grande gratidão temos, antes que o Pai revele o motivo dessa gratidão. Que motivo é essa gratidão? Cristo. E diante de quem aquela mulher estava? Diante de Cristo. E diante de quem o fariseu estava? Diante de Cristo. Mas existe uma diferença aqui, irmãos. Muitos têm considerado que com esta parábola Deus também estava perdoando o fariseu. Mas o resultado do perdão é gratidão a Deus, é amor a Deus. E nós vamos ver aqui que isso não está presente
no ato do fariseu. Jesus diz: você julgou bem, disse Jesus. Jesus se vira para a mulher e diz a Simão: vê esta mulher? Agora nós vamos tratar do amor pelo credor. Você está vendo essa mulher? Lucas agora estabelece aqui o contraste entre aquele que foi perdoado, entre aquele que enxergou em Cristo o seu Senhor, aquele que estava diante do homem que poderia saldar a sua dívida, e derrama não somente um vaso de alabastro contendo um unguento, contendo uma pomada, um perfume que era de alto valor, algo que aquela mulher não tinha condições de comprar, algo que aquela mulher não tinha em sua posse, mas que com certeza deve ter sido garantido a ela com muito trabalho, com o suor do seu rosto, para presentear o Salvador, para presentear o seu credor em resposta ao grande perdão que ela já havia experimentado. O final do texto só garante uma sentença de Cristo, mas o ato daquela mulher já é um ato de uma pessoa perdoada e redimida. Aquela mulher, irmãos, não depositou um vaso de alabastro com um perfume caríssimo, com uma pomada caríssima, um unguento, uma especiaria caríssima. Ela depositou todo o seu ser, porque ela sabia que era daquele homem que ela dependia para saldar a sua dívida. Era daquele homem que viria o perdão dos seus pecados e que viria o amor, que viria a redenção. E Jesus passa a reconhecer os atos daquela mulher em detrimento dos atos de Simão. Quando nós convidamos uma pessoa, hoje, nos nossos dias, século 21, era o pós-modernismo, tecnologia, isso e aquilo. Quando a pessoa chega na nossa casa, normalmente, você não leva a pessoa para o banheiro para poder lavar os pés dela. Você não pega o azeite de sua casa e joga na cabeça da pessoa. Você não faz isso. Normalmente a pessoa chega na sua casa pedindo a senha do Wi-Fi. Tem Wi-Fi? É isso que normalmente as pessoas fazem hoje. Ninguém chega lavando o pé, ninguém chega passando azeite, óleo na cabeça, nem nada. Nem dando beijo, Muitas vezes até dá, Mas nessa época aqui os homens, e até hoje, os homens têm o costume de se beijar. Hoje é um pouco complicado porque você não pode dar um beijo no homem hoje. Que coisa estranha é essa, Nada a ver, irmãos. Eu mesmo tenho costume de beijar amigos meus, não muito, Mas não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Mas Simão, ao convidar Jesus, não dá a Jesus o tratamento que era comum aos convidados. Muitas vezes, irmãos, o ato de lavar os pés do convidado era feito por escravos. Mas a depender da importância do convidado, o próprio anfitrião fazia. Ele não delegava para escravo, não. E quem era Jesus, irmãos? Que tipo de anfitrião era Jesus? Para nós vermos o tratamento que Simão deu para Jesus. Ele quis dar o braço a torcer, mas nem tanto. Lucas passa a descrever o que Jesus fala. Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas. Uma atitude que não demonstra amor pelo seu Redentor, pelo seu credor, e uma atitude que demonstra muito amor
pelo seu credor. O ato daquela mulher de, com suas lágrimas, seu cabelo, enxugar os pés de Jesus, nem pedir uma toalha, nem pedir um pano, denota o cuidado que ela tinha com um anfitrião que nem dela era. Em detrimento de um religioso, guardava a lei, queria o propósito de Moisés para a nação, queria a libertação do povo de Israel e por aí vai. Um religioso. Um religioso que em suas ações não demonstrava amor por seu mestre. Um religioso que em seu convite desonra o convidado. Você não me saudou com um beijo. Uma atitude que poderia demonstrar amor por seu convidado, amor por seu credor, amor por seu Senhor. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. A Bíblia não fala e não retrata uma única palavra dessa mulher pecadora. Ela não abriu a boca, mas com suas ações exaltou o Mestre, exaltou o Senhor, exaltou o credor, porque ela sabia que era este homem a quem ela devia sua vida. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Uma coisa tão... Irmãos, um vaso de alabastro caríssimo, um unguento caríssimo, e Jesus, se deleitando. Pode, ó, cantinho ali, pode passar mais um pouquinho ali. Por que Jesus não falou assim, minha filha, peraí, não faz isso não. Isso daí custa caro, como Judas, Isso daí custa caro. Não, vão vender, vão dar para os pobres. Por que Jesus não fez isso? Porque o homem que era modelo de frugalidade e economia permitiu o gasto do unguento. Irmãos, foi porque e unicamente por isso foi a forma, e foi dessa forma que o miserável pecador testificou que ela devia tudo a ele. É claro que o derramamento desse unguento foi um ato extraordinário, mas nós não devemos pensar nesse derramamento como se fosse uma regra. Mas a regra é o espírito daquela mulher que derramou tudo o que ela tinha nos pés de Jesus. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela a amou muito. Como essa mulher evidencia por ações notáveis que ela está cheia do amor ardente por Cristo, seria impróprio que a igreja haja dura e severamente para com ela. Mas, pelo contrário, ela deve ser tratada com gentileza, quaisquer que sejam os agravantes de suas ofensas. O fariseu todo espinhado. Nossa, mas quanto pecado essa mulher tem. E isso, como é que Jesus... Meu Deus, esse homem não é profeta, não.
seus muitos pecados são perdoados. O ato daquela mulher em se colocar aos pés de Jesus e derramar ali suas lágrimas, unguento, sua vida, seu coração, em atitude de completa rendição ao Mestre, fez com que Jesus lhe dissesse que os pecados dela estavam perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus, com essa sentença, estava dizendo que aquele fariseu iria continuar na prática hipócrita que ele cultivou durante toda a sua vida. Esteve diante de Jesus, não reconheceu sua condição, não reconheceu quem era Jesus, não reconheceu o arrependimento da mulher pecadora. Qual a consequência inevitável disso, irmãos? Quando nós não reconhecemos Cristo como nosso Senhor, como sendo devedores dele, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, e tão grande salvação que nos foi concedida, o que acontece conosco? Continuamos na prática da hipocrisia, achando que somos justos, achando que por aquilo que fazemos nós obtemos diante de Deus tão grande aprovação. Nossa, irmão, que isso, que maravilha, que servo maravilhoso que eu tenho. Deus lá de cima, né? Como se estivesse gabando de Jó, algo que nós devemos refutar. E Jó não se gabava. Nós devemos ressaltar, melhor dizendo, Jó não se gabava. É Deus lá de cima falando de Jó, não é Jó, não, eu sou muito bom, eu sou maravilhoso, eu sou um homem reto, íntegro. É Deus que está falando de Jó. Mas aquele fariseu não reconheceu absolutamente nada do que estava acontecendo dentro da sua casa, diante dos seus olhos e de sua mesa. Desejo ansioso que ela manifestou de cumprir todos os deveres de piedade, Cristo infere que, embora esta mulher pudesse ser culpada de muitos pecados, a misericórdia de Deus era tão abundante para com ela, que ela não deveria mais ser considerada uma pecadora. Mais uma vez aqui, irmãos, amar aqui não é considerada a causa do perdão, mas uma manifestação subsequente, uma manifestação que segue o perdão. Pode-se perguntar ainda, irmãos, por que Jesus promete a ela o perdão? Nós não devemos admirar que Cristo anuncie e pronuncie a absolvição àquela mulher. Lembra quando Jesus se levanta na sinagoga, nós já falamos sobre isso aqui, o texto é bem conhecido, que ele declara o propósito da vinda dele, vim libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, trazer libertação. E o que ele fez aqui? Perdoou pecados e libertou uma mulher que estava cativa. E não é de se estranhar, irmãos, que a hipocrisia que muitas vezes pode habitar em nosso meio se espante com o perdão de Deus. Deus perdoou essa mulher? Quem é esse homem? Que até perdão ele dá para essa mulher aí? Os outros convidados começam a perguntar: quem é este homem que até perdoa pecados? Quem é esse homem que se atreve, né? Essa mulher aí? Merece não.
Essa mulher aí fez isso. Ó, sei contar no dedo o que essa mulher fez. Aprendemos novamente aqui, irmãos, que a ignorância do ofício de Cristo nublava a mente daqueles que estavam ali presentes. E leva aos homens a pensar que receber pecadores é uma ofensa muito grande. Sendo que Jesus estava sentado diante de quem, irmãos? Pecadores. O único que não tinha pecado naquela bendita reunião, naquele bendito jantar, era quem? Cristo. Era só Ele. A ignorância do verdadeiro caráter da vinda de Jesus pode nublar, pode não, nubla a nossa visão. Nós não nos enxergamos como precisando de um Salvador. Nós não nos enxergamos como pecadores que somos, desgraçados, desprovidos. Nós não nos enxergamos como pessoas que diariamente, continuamente podem ferir a vontade de Deus, provocar a ira de Deus com nossos pecados e iniquidades. Não enxergamos também a pessoa de Jesus Cristo como sendo aquele que pode perdoar pecados, é aquele que vem resgatar o pecador. E não reconhecemos também, irmãos, o arrependimento sincero de pessoas que estão cansadas da vida que têm, cansadas de pecar, cansadas de levar uma vida dissoluta, uma vida em que elas não têm paz. Ou seja, irmãos, não reconhecer o caráter da vinda de Cristo é muito perigoso. Foi tão perigoso que a nação de Israel continuou seguindo o seu caminho, continuou sacrificando até a volta, até o verdadeiro sacrifício ser feito. Tudo por quê? Cegueira. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Cristo, para poder oprimir qualquer tipo de murmuração daqueles homens que estavam ali, elogia a fé daquela mulher. Algo ainda mais aviltoso, né, digamos assim. Fé? Essa mulher tem fé? Como assim? Cristo elogia a fé da mulher. Que os outros resmunguem o quanto quiserem, mas essa mulher está perdoada. A fé dessa mulher salvou. Podem murmurar o quanto vocês quiserem, podem dizer o quanto vocês quiserem da vida desta mulher. Mas isso não mudará o fato de que ela saiu daqui perdoada e salva. Por quem pode salvar, por quem pode perdoar pecados. Ao mesmo tempo, irmãos, Cristo reivindica para si a autoridade que foi dada pelo Pai. Pois como Ele possui o poder de cura, a Ele a fé é devidamente dirigida. É a Cristo que aquela mulher dirige sua fé. Não é a nenhum outro homem, não é um fariseu, não é a um sacerdote, um sumo sacerdote, um padre, um papa, não é. É a Cristo que sua fé é dirigida. A um pastor, a um presbítero, a um bispo, a um apóstolo, que não deveria existir hoje, né, biblicamente falando, mas existe por aí. A sua fé é dirigida ao homem Deus, a Cristo, a fonte indubitável de salvação, de perdão de pecados, de renovação, de transformação de vida.
E isso, irmãos, indica que essa mulher ela não foi levada por imprudência. Ela não foi levada àquela casa sem saber a quem ela iria recorrer. Ela não foi até aquela casa porque ela, vou lá ver se realmente, se é Cristo mesmo que está lá, se realmente Ele pode perdoar. Não, ela foi levada por Deus até aquela casa. Portanto, irmãos, nós não podemos acreditar em qualquer outro, senão no Filho de Deus. Se a verdadeira razão para crer em Cristo é que Deus lhe deu autoridade para perdoar pecados, sempre que a fé é prestada a outra pessoa, essa honra que é devida a Cristo deve necessariamente ser tirada desta pessoa. Porque essa honra, essa fé, ela deve ser dirigida única e exclusivamente a Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo, irmãos, fez muitos milagres no decorrer de sua estadia aqui na terra. Ele curou a sogra de Pedro, ele curou a filha da viúva de Naim. Mas neste momento, Jesus Cristo proferiu o maior ato milagreiro, o maior ato miraculoso dele foi esse daqui. Perdão de pecados, libertação e salvação. Que a nossa vida, irmãos, ela seja pautada não pela atitude errônea de um homem que acredita que é muito santo, ele faz tudo certinho, que é um homem que não precisa de ser perdoado pelo seu credor. Porque o contraste aqui é de um homem que é pecador e não reconhece o seu pecado, e de uma mulher que é pecadora, mas reconhece que pecou e que carece de perdão, carece de limpeza em sua vida e carece de transformação. E não tenhamos a disposição do fariseu, que ao convidar Jesus, não o honra como convidado, não honra como credor a quem devemos ou a quem... Gente, a vida é muito pouca, né? É muito pouco. Mas nós devemos, estou falando muito pouco num aspecto restringido que nós temos, né? Mas nós devemos essa vida a Deus. Que não nos portemos, irmãos, como aqueles outros convidados que ao ver o ato de Jesus de perdoar um pecador, de conceder paz, porque só Cristo pode conceder essa paz, de uma mulher que carregava em seus ombros um fardo muito grande, e que ao Cristo proferir, vai em paz, tira esse fardo de suas costas, tira esse fardo de condenação de suas costas. E não nos portemos como aqueles outros convidados, irmãos, que ao olhar isso, questionamos, quem é esse aí que perdoa o pecado? Quem é esse homem? Você quer questionar? Questione, né? Quem é esse homem? Reconheça, é Cristo Jesus. É o nosso Salvador. É o nosso credor, nós devemos tudo a Ele. Mas nós não podemos pagar. Mas mesmo assim Ele nos perdoa. A nossa dívida está perdoada. Está saldada. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, salvos nele, para que quando Ele vier, nós possamos receber o galardão em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, vamos orar.
Pai, nós devemos tudo a Ti. Nosso coração nesta manhã reconhece que nossa vida pertence a Ti, que nossos bens pertencem a Ti. Absolutamente tudo pertence a Ti, ó Deus. E nesta manhã, se nós temos nos portado como fariseu Simão, naquele jantar, com uma cegueira espiritual tão grande que não reconhecia que à frente dele estava o Salvador do mundo, e que nele reside poder para perdoar pecados, por favor, ó Pai, tire a nossa cegueira. Nos faça ver, nos faça reconhecer, ó Pai, que somos pecadores e que nada em nós nos faz melhores do que o outro. Nada em nós nos faz ser mais justos do que o outro. Somos justos apenas, ó Pai, quando reconhecemos que este favor imerecido vem de Ti. Somos considerados justos não porque obedecemos à lei, não porque fazemos ou deixamos de fazer, mas porque reconhecemos que em nós não reside bem algum e que dependemos única e exclusivamente, ó Pai, da Tua misericórdia. Se temos, ó Pai, falhado, também como aqueles convidados naquele jantar, em olhar para os nossos irmãos e ver neles uma situação pior do que a nossa. Nossa, aquele dali não merece perdão, esse daqui. Senhor, se temos nos portado diante da Tua presença, tenha misericórdia de nós. Com o coração compungido nesta manhã, ó Pai, nós nos entregamos a Ti. Na atitude daquela mulher pecadora, e nos rendemos diante dos Teus pés, porque sabemos, ó Pai, que nós não somos capazes. Tudo de nós é pouco. Isso nos deve, ó Pai, levar a entregar, sim, tudo de nós. Absolutamente tudo. Nos dê a Tua paz, ó Pai, como o Senhor concedeu àquela mulher pecadora. Tire de nós o fardo. Se temos carregado, ó Pai, o fardo de pecados que muitas vezes já pedimos perdão e que nos atormentam, tire de nós. Porque só o Senhor tem o poder. E só a Ti, ó Pai, seja dada a honra e a glória para toda a eternidade. São essas as bênçãos que nós te pedimos, agradecidos por Jesus. Amém.